prefeito está discutindo o aspecto de que o limite da dívida do município deve ser ampliado, o que está corretíssimo. Por quê? Tanto a Lei de Responsabilidade Fiscal e, mais ainda, a resolução do Senado Federal, que trata da questão do limite de endividamento, fez uma separação que eu chamaria de uma separação formal, porque estabeleceu um limite de endividamento para estados e um outro limite de endividamento para municípios. Todavia, se formos olhar uma metrópole como São Paulo, tem um orçamento muito maior que muitos estados brasileiros. A proposta, que seria coerente e que o prefeito eleito está levando adiante, é de distinguir entre volume ou tamanho do orçamento, independente da forma, se o ente federativo é um estado ou um município. Então, a partir de determinado nível de orçamento, o limite de endividamento pode ser maior ou menor, e não pelo critério do ente federativo. Endividamento quer dizer, neste sentido, a possibilidade de você receber dinheiro hoje que será pago no futuro. Ou seja, aqui é um caráter intergeracional, porque a geração atual terá as benesses de ter mais dinheiro no cofre público e maiores benefícios em razão disso. E a geração futura é que vai pagar a conta. Dessa maneira, o gasto público que vier a ser feito com a dívida, com o endividamento, com os empréstimos que vierem a ser obtidos, tem que ser algo muito bem usado para toda a sociedade e não dinheiro jogado no ralo. Portanto, o gasto público aqui deve ser prioritariamente colocado em áreas como saúde, educação, transportes e outros como saneamento, para evitar que qualquer chuva na cidade de São Paulo paralise a cidade, que as filas nos hospitais públicos sejam tão grandes sem os especialistas e com atendimentos tão demorados, que a questão da educação possa ser atendida com uma melhoria do nível dos alunos. O grande problema é como atacar tudo isto ao mesmo tempo, porque o orçamento, repito, a despeito de ser enorme, mais de 40 bilhões por ano, é finito. É como se fosse um lençol curto para um corpo muito grande. Você vai ter que ir puxando este lençol para cobrir o máximo. E isso nem sempre dá certo e às vezes algumas partes importantes ficam de fora. O que é necessário é deixar de fora aquilo que não é prioritário. E para isso a escuta da população é importantíssima. E claro, com a colaboração e o sentimento político da Câmara dos Vereadores, que vai intermediar esta vontade popular através dos canais formais da elaboração da lei orçamentária. O grande desafio é você transformar todo esse discurso de orçamento em uma linguagem que o leigo entenda. Neste sentido, existem muitos recursos possíveis, como cartilhas, como programas, como algumas fórmulas de transformar o discurso fechado em um discurso que todos possam entender. Ora, se o leigo entende que ele recebe dinheiro e ele gasta o dinheiro, ele tem noção de que o dinheiro da prefeitura vem do bolso dele e que a prefeitura tem que gastar bem este dinheiro. Quando você diz que o dinheiro é pouco, embora seja um montante enorme, mas é pouco para fazer frente a todos esses gastos, você consegue passar isso para a população. O desafio não é eleger prioridade. A escolha, as opções, nós enfrentamos de qualquer maneira. Então, não é aqui. A dificuldade é ter transparência, uso dos recursos públicos. A dificuldade é ouvir a população e transmitir a ela quais são as fórmulas, os indicadores importantes para que ela leve em consideração nesta mecânica de recursos de volumes enormes, mas com grandes desafios em termos de necessidades públicas e gastos públicos a enfrentar.